Vocês são muito maravilhosas, então não tem como, né? A gente não se conhecia antes, tem todo Sim, um contexto, uma história por trás, cada um tem o seu processo, né? sim. E o mais importante que eu queria que vocês falassem é como que vocês chegaram nisso? Porque assim, como é que vocês escolheram ser doulas? Porque você, ó, a Carol como psicóloga, né, perinatal, que é um tema maravilhoso também. Sim, sim, A Ali, pedagoga, consultora de amamentação, aí vocês uniram, né, tudo. sim. Sim. Na verdade, assim, a nossa história com a doulagem teve algo em comum. A gente começou, acho que abrindo um pouquinho esse olhar na vida a partir do nascimento dos nossos primeiros filhos, né? Que foram cesáreas. E Vocês se que, conheceram ali nesse não, momento? não. Ah, Eu tá. digo assim, a nossa entrada nesse universo do parto, Tá. vamos dizer assim, né? Isso a gente tem em comum. E a gente tem certeza que se na vivência da cesárea desses nossos primogênitos a gente tivesse tido acompanhamento de uma doula, teria sido outra Então, tá história vendo? É isso que eu para acabei ser de falar. contada. Se eu não tivesse, né, Uhum. ido em busca da informação, eu não No teria nosso vivido. caso faz 15 É, anos, eu quase tenho um de 15 20 anos. anos, né? Então a minha cesárea foi praticamente, foi 20 anos atrás. E exatamente o que aconteceu foi que eu estava, né? O meu bebê estava pélvico, Sentadinho. sentado, né? E o médico, né, por orientação, ele falou: olha, né, vamos marcar com uma cesárea. Então, beleza, estava tudo ótimo, né? Não foi um problema para mim naquela época, porque eu não tinha essa compreensão de que poderia haver alguma outra Ele possibilidade. poderia virar, né? É, Encaixar. ou tentar fazer algum Aham. tipo de, né, enfim, alguma estratégia para que ele virasse, né? Ou esperar entrar em trabalho de parto para daí Também, fazer a não. cesárea, né? Que é algo possível. Sim, Quando o bebê tá exatamente. pélvico. Sim, eu nem cogitei isso. Eu fui faceira para cesárea e ótimo, deu tudo certo, né? Tive uma questão com a descida do leite, realmente demorou, sofri um pouquinho com aquele estabelecimento da amamentação, né? Eu percebo hoje que aquilo foi um desafio no inicial. E aí, 14 anos depois, eu engravidei de novo, né? E aí, nesse momento, tendo um histórico, né? Já ouvindo a minha mãe sempre falar com relação ao parto, que era muito difícil, que ela viveu uma experiência de violência obstétrica, né? Quando ela foi, né, ter a minha irmã e eu também. Então, aquilo era muito marcante para ela, né? Então, para mim, já era uma coisa que eu trazia na minha, né, na minha bagagem, no meu histórico, na minha história. E aí eu fui procurar informação. Né, eu vou ter um parto e eu ia ter um parto pelo SUS. Né? Eu sabia que eu ia ter que vivenciar e aí uma experiência talvez que fosse, né, até mesmo um pouco assustadora. Então vou me forçar a ter um parto, né? Eu tinha essa ideia. Você tinha esse medo, Carol? Eu tinha esse receio, aham. E aí eu fui atrás, a primeira coisa que eu procurei foi o yoga para gestante, aí fui começando a entender, aí existia a doula, daí fui começando a ver o que era a doula, fui atrás de uma doula, enfim, né? E aí, naquele momento ali, o que eu estava procurando era alguém que eu conseguisse olhar nos olhos e que eu entendesse que aquela pessoa ali estava compreendendo o que eu necessitava, né? Eu precisava de muito apoio emocional naquele momento, né? E, enfim, e aí foi o que eu realmente consegui, né? Trabalhei, fiz alguns processos pessoais meus, né, em conjunto com essa doula. E aí eu, né, tive um parto natural, depois de uma cesárea, 14 anos depois, enfim, foi essa história, né? E aí, claro, daí isso me colocou em contato com esse universo, né? Que é um universo que é muito para além de um parto. É uma conexão com você mesmo, assim, uma conexão com a tua potência, com a tua capacidade de conseguir realizar coisas também, eu acredito, sabe? E aí sim, aí a gente se conheceu no curso de doulas. Lá que a gente se conheceu em 2015, né? Exato. Carol com o bebezinho e eu grávida do nosso quarto filho. Nossa. O meu tinha 6 meses, né? Eu fui com ele, amamentava, e a Ali grávida, né? Sim. E lá vocês se conectaram Pela primeira juntas. vez que a gente se conheceu mesmo. Sim. Mas, bom, a minha história da doulagem, Como é que chegou naquele curso, né, Ali? como que chegou naquele curso, então, assim, foi a minha vivência com o meu primogênito que me fez ter mais certeza de que no Brasil não basta a gente querer ter um parto, né? Então, eu mudei acho que umas 5 vezes de obstetra na minha primeira gestação, até chegar em um que não me dissesse, é melhor a gente já deixar agendada a cesárea por isso, por aquilo, né? Uma gestação de risco habitual. Até que a gente encontrou um médico que
15 anos aqui em Curitiba também não existiam tantas opções, né? E, na verdade, com 34 semanas, eu precisei fazer uma cesárea de emergência, porque eu tive pré-eclâmpsia, então ele nasceu prematuro. Foi minha vivência muito forte, né? Pelo fato desse susto, de não ser algo esperado, né? Mas por toda a experiência mesmo de cirurgia, nunca tinha entrado no centro cirúrgico, de ser afastada do bebê, de precisar ficar com ele quase 10 dias na UTI neonatal. E pela própria pré-eclâmpsia também, né? Eu fiquei mal, assim, depois do nascimento dele. Fisicamente. Emocionalmente muito, mas fisicamente também. Então, depois disso, eu fiquei realmente muito triste e descrente. Pensando, puxa, nunca mais vou ter filho. Sendo que nosso plano era sempre ter 3 filhos, assim. E aí, depois de 3 anos, a gente começou a se encorajar a escrever um novo capítulo. E um capítulo da nossa história diferente daquele anterior. Óbvio que a gente é muito atravessado pelas nossas vivências prévias, né, anteriores, mas naquela vez, então, há 10 anos, há 11 anos, na verdade, a gente começou a participar de rodas de conversa com doulas. E aí eu encontrei a nossa doula. E foi a figura dela que, com certeza, foi um vetor assim muito grande nesse capítulo da nossa história de poder proporcionar uma vivência diferente. Então, o que eu mais queria, lógico, era ter uma experiência de parto, mas muito mais era poder ter o meu bebê comigo logo que ele nascesse. Isso era o que eu mais desejava. E a gestação foi a 40 semanas e foi um trabalho de parto longo. O papel da doula foi fundamental, não só para mim, mas para o meu marido também. E quando no dia seguinte eu estava com aquele bebê no quarto, assim, né, transbordando de ocitocina, de alegria, de amor e de apaixonamento, eu pensei comigo, nossa, eu quero ser essa pessoa na vida das outras pessoas, né? E ficou. Ficou aquela ideia, quem sabe um dia eu vá fazer uma formação de doula, né? Porque eu realmente nunca imaginei que eu ia mudar de área. Eu sempre quis ser pedagoga, trabalhar com bebês e crianças pequenas, era super feliz fazendo Mas já estava no caminho, o que eu né? fazia. Só queria trazer as crianças para o mundo agora. Então, adiantou um pouquinho, É. né? E aí foi assim, que eu realmente pensei que poderia ser doula e uns anos depois a gente fez essa formação. E aí fui para a prática, né? Fiz voluntariado no SUS, a Carol também, por quase 2 anos em 2 maternidades do SUS, e ali foi para mim uma grande escola da qual eu sou muito agradecida mesmo por todos os profissionais maravilhosos que eu pude conhecer lá, atuando de uma forma muito incrível, né? Muito incrível mesmo. E isso já faz 7 anos quase. Desde então eu trabalho como doula, educadora perinatal, e a amamentação veio dessa necessidade Claro, também. só podia, né? Vocês não basta Não vocês tinha. serem doulas, vocês querem ser completas, né? Mas é que não tem como, né? Não Quase tem. todas as mulheres que a gente acompanha precisa de apoio na amamentação. Sim. Então é quase que uma necessidade. E não só isso, né? De psicóloga perinatal também. Nossa, super. Mas não vamos falar ainda.